Vivemos na era em que a informação é abundante. A cada segundo, milhares de vídeos são postados, milhões de palavras são escritas, bilhões de dados são gerados. Nunca antes a humanidade teve tanto acesso ao conhecimento, mas, paradoxalmente, nunca se sentiu tão perdida. Somos bombardeados por conteúdos, vozes, opiniões e estímulos. A mente moderna foi empurrada para uma hiperatividade que esgota, mas não preenche. Buscamos sentido em timelines infinitas, em feeds de notícias, em frases curtas que tentam substituir o silêncio profundo. Estamos conectados, mas não presentes, informados, mas desorientados. No centro desse ruído, uma pergunta silenciosa ecoa dentro de muitos: por que, com tanto acesso, continuo me sentindo vazio? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta hoje mais de 320 milhões de pessoas no mundo. A ansiedade já ultrapassa esse número. Jovens entre 15 e 29 anos são os que mais relatam sentimentos de desesperança, confusão e desânimo. Mesmo em países com alta qualidade de vida, os índices de suicídio e automutilação continuam crescendo. A revista The Lancet publicou que estamos enfrentando uma epidemia global de saúde mental. E por trás desses dados, existe uma ferida invisível: o esvaziamento de sentido. As pessoas não sabem mais por que acordam, por que trabalham, por que continuam. A ciência alerta: o colapso não é só químico ou neurológico. É existencial. As doenças da alma não podem ser tratadas apenas com algoritmos. O que está faltando é mais profundo e mais antigo. Estamos olhando para a tela, mas o que falta está do outro lado do vidro. O neurocientista Andrew Huberman, da Universidade de Stanford, afirma que a sobrecarga de dopamina provocada pelo uso constante de redes sociais está alterando os mecanismos de recompensa do cérebro humano, levando à insatisfação crônica e à perda de motivação real. A psicóloga Susan David, da Harvard Medical School, diz que vivemos em uma sociedade que tem pavor de sentir, e que o excesso de positividade superficial está sufocando a capacidade de lidarmos com a dor, o que ela chama de tirania do otimismo. O sociólogo Zygmunt Bauman, antes de falecer, alertou que a modernidade líquida dissolveu os vínculos profundos. Vivemos relacionamentos frágeis, verdades flexíveis, e identidades em ruínas, escreveu. Esses nomes refletem o grito silencioso de milhões. A busca por sentido real foi trocada por distrações rápidas. E isso tem um custo: uma geração inteira à beira do colapso emocional. Talvez o problema nunca tenha sido apenas químico, social ou emocional. Talvez, por trás do vazio que tantos descrevem, exista uma ausência ainda mais profunda, a do sentido eterno. Não é estranho que, em meio à era mais conectada da história, sejamos também os mais desconectados de nós mesmos? Existe uma pergunta que insiste em ecoar no coração humano, mesmo quando todas as outras vozes se calam: por que eu estou aqui? Essa pergunta, que atravessa gerações e culturas, não pode ser silenciada com estímulos ou soluções temporárias. Ela aponta para algo maior. Alguns chamam de destino, outros de propósito. Mas e se for mais que isso? E se o que falta for justamente o que não se pode tocar? E se estivermos tentando curar uma fome eterna com pão passageiro? Está na hora de considerar que o invisível é real, e talvez, só talvez, seja mais verdadeiro do que tudo que se vê. Existe um nome que atravessa séculos, impérios e culturas, não como ideia, mas como presença. Um nome que não pertence a uma religião, mas à eternidade. O nome de Jesus. Ele não veio fundar instituições, mas despertar corações. Ele não propôs fórmulas, mas ofereceu vida. Onde todos apontam diagnósticos, ele se apresentou como cura. Onde havia angústia, ele se fez paz. E onde só havia morte, ele se entregou como ressurreição. O vazio que consome essa geração não é por falta de estímulos. É por falta de encontro. E só há um encontro que muda tudo: quando o ser humano finalmente se depara com o seu Criador, e o reconhece no rosto do Filho. Jesus é mais que um nome antigo. Ele é o sentido eterno. O que falta não é algo, é alguém. Aqueles que não se encaixam, que sentem que nasceram para algo maior, mas não sabem exatamente o que. Aqueles que carregam dores antigas e perguntas que o mundo não respondeu.
Esses são os invisíveis. Mas aos olhos do céu, são guerreiros em preparação. A marcha não é sobre visibilidade, é sobre propósito. Jesus está reunindo os seus, chamando não os fortes aos olhos humanos, mas os quebrados, os sensíveis, os acordados. Ele está erguendo uma geração silenciosa que não precisa de palcos, mas sim de fé. Que não busca aplausos, mas sim almas. Você sente isso dentro de você? Essa inquietação que não passa, esse senso de urgência, essa vontade de fazer parte de algo eterno? Isso não é ilusão. É o som da marcha. Jesus está chamando os invisíveis a marcharem com ele. E se você escutou, já faz parte. No fim da estrada invisível, há uma cidade. Não feita por mãos humanas, mas preparada pelo próprio Deus. Um lugar onde não há dor, nem pranto, nem separação. Onde os que caminharam na fé, mesmo sem reconhecimento, serão reconhecidos por aquele que nunca os perdeu de vista. A Nova Jerusalém não é apenas um destino, é a promessa viva de que todo o sacrifício, toda renúncia e cada passo na escuridão tiveram sentido. Os invisíveis não marcham em vão. Eles são os arquitetos do avivamento, os guardiões da esperança, os portadores da luz. E o seu nome está escrito nos céus: Jesus, o Cordeiro, será o sol que nunca se apaga. Lá, os últimos serão os primeiros. Os rejeitados serão recebidos com honra. Os machucados, curados. Os esquecidos, exaltados. E ali, todos verão, a marcha invisível era, na verdade, a estrada real, que levava ao reino eterno. Se algo aqui tocou teu espírito, não foi por acaso. Você encontrou esse vídeo, ou ele encontrou você? Tem coisas que só os invisíveis entendem. Se você sentiu, então marcha com a gente. Curte, se inscreve, e compartilha com quem também tá ouvindo o chamado. A jornada tá só começando, e tem coisa grande vindo.